programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Neste programa destacamos educação sem LGBTfobia, educação e igualdade racial. Existe um país racista e hipócrita que finge que não nos trata de forma desigual. Educação inclusiva e sem mordaça. Pensar a escola sem um projeto de reflexão pública, sem discutir sexualidade, sem discutir racialidade, sem discutir as várias visões do mundo, é um local de doutrinação. Educação em debate. Queremos reparação de direitos e não aceitamos nenhum direito a menos. Essas vozes ecoaram durante o Congresso. A coordenadora do Senarab, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Macota Celinha Gonçalves, fez uma abordagem sobre o papel e a importância do movimento negro brasileiro durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti. O problema de identidade no nosso país é coisa recente, né? Porque quando tinha muita dúvida, um tempo atrás, eles chamavam a polícia, ela sabia quem de fato era preto. Então, é um problema que hoje ele é provocado em função muito mais dos avanços que nós tivemos, né? E quando a gente fala de racismo, os caras olham para você e falam assim: ih, Macota, isso é complexo de inferioridade. Né? Vocês têm um complexo de inferioridade? Ou então vira e fala assim: isso é racismo às avessas. Eu tenho um ódio dessa frase, do racismo às avessas. Existe um país racista e hipócrita que finge que não nos trata de forma desigual. E é isso que nós temos que fazer essa discussão. E a discussão passa por vocês que são educadores. Porque se vocês não tiverem essa compreensão de levar para as salas de aula esse debate, vocês não formarão novos cidadãos. Nós acabaremos reproduzindo o que aí está colocado. Porque o problema deste país é esse. E essas conquistas que nós tivemos nos últimos anos, e aí eu vou ser muito clara para vocês, nos governos democráticos e populares do presidente Lula e da presidenta Dilma, não foi presente da elite brasileira, não. É fruto de muita luta, nós conquistamos isso. E aí nós encontramos um amparo no desejo político dos ex-presidentes de transformar a realidade brasileira. Foi isso que aconteceu. Nós viemos há séculos lutando e encontramos dirigentes dispostos a ajudar e a transformar a realidade. E isso incomodou essa elite. Porque as pessoas têm a tendência de pensar que a gente gosta de morar na favela, que a gente gosta de comer mal, que a gente gosta de andar no ônibus cheio. As pessoas têm a tendência, gente, eu estou lá na favela não é porque eu quero, não. É porque foi o que foi legado. As pessoas têm que dar conta de entender que eu não estou lá na periferia lutando pelo meu direito, porque eu optei por aquilo, não. Se eu pudesse, eu morava no Sion. Eu não como titica de galinha, não. Vou escolher morar num lugar onde eu não tenho um conforto, não tenho qualidade, o que não quer dizer que eu não gosto de onde eu moro, mas eu quero mostrar à elite que eu tenho tanto direito quanto ela de morar onde eu quiser. Eu não escolhi isso, foi esse país que nos deu isso, foi o racismo que nos deu isso. E essa é uma discussão que tem que fazer. Ela também falou sobre racismo e explicou por que não é possível fechar os olhos a essa realidade. Eu viro e falo assim: onde eu vou, eu encontro descendente dos reis e rainhas escravizados. Eu nunca encontrei num debate o descendente do colonizador. Alguém que levante a mão e fala assim: ô Macota, meu avô tinha uma fazenda que tinha muitos escravos. Nunca encontrei. Não sei se é porque tem vergonha, não sei por que é. Mas eu tenho que dar conta de falar que eles existem. E aí, eu quero trazer que esse país, onde falam que é um país onde todos é um país iguais, todos filhos de Deus. Gente, eu sei que eu sou, mas eu não quero nem isso não, isso aí já está confirmado. Eu só quero ter direitos iguais. Aliás, direito também eu tenho, eu quero equidade. Eu quero equidade.
E aí, pois a possibilidade o que incomoda é a possibilidade de dividir comigo o espaço ocupado. Todo mundo tem uma empregada, uma babá boazinha, até o neto ou o filho da empregada ir para a universidade disputar o lugar com o filho do patrão. Todo mundo tem um amigo pretinho, até o amigo pretinho ir para a fila do aeroporto dividir o banco do avião. Essa é a realidade do nosso país. E isso foi muito o que provocou esse golpe que nós vivemos. Um ódio da elite, em ver que o país estava se transformando, que a sociedade estava mais equânime. Ao defender mais equidade, falou da necessidade do país investir em políticas sociais como políticas de Estado. E tudo isso acaba se tornando um combustível para que esse racismo que estava guardadinho numa casca social aflore. Eu falava para o presidente Lula numa ocasião o seguinte: você está fazendo uma panela de pressão. Porque tudo quanto é racista está entrando nessa panela. No dia que essa panela explodir, porque a questão das políticas públicas, das políticas sociais, ela não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Porque a primeira coisa que o golpista fez foi acabar com o Estado social. Se nós fizermos uma avaliação, qual foi o grande legado do temeroso? Acabar com o Estado social, gente. E por que acabou? Porque não era uma política de Estado, era uma política de governo. E nós temos que dar conta de fazer essa autocrítica. Então, para poder entender isso, porque o que está, de fato, em jogo no nosso país é perda de privilégios históricos. E essa discussão a gente tem que dar conta de fazer. O professor da Universidade Federal do ABC, Gessé de Souza, proferiu conferência durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti, em Belo Horizonte. Na oportunidade, falou de ideias sociais que empoderam ou fragilizam o comportamento. A esquerda, todas as vezes em que ela assume o poder, ela tem um ciclo muito pequeno de voo de galinha, que a gente poderia dizer. Isso tem a ver com o domínio dessas ideias, né? Os seres humanos, eles não são como as abelhas e como as formigas. Ou seja, a gente não o nosso comportamento, ele não é explicado por algo como um DNA que a gente recebe, né? São ideias sociais, né, que vão moldar o nosso comportamento. E algumas ideias empoderam e outras ideias fragilizam. O assunto que eu ficaria muito contente em poder aprofundar com vocês aqui hoje é de que modo as ideias hegemônicas no nosso país nos fragilizam, ao ponto de nós estarmos passando pela situação que nós estamos passando. Sem a hegemonia dessas ideias, né, não haveria a hesitação, a fragilidade que foi demonstrada também nos últimos anos entre nós, na reação das classes populares, né? As classes populares e a esquerda, ela é envolvida nessas ideias, são as ideias dominantes e que são ideias que unicamente privilegiam a elite de proprietários que manda no mercado. Que ideias são essas, pessoal? Quer dizer, que ideias são essas que retiram a nossa capacidade de reflexão, retiram o nosso sangue e faz com que a gente fique fraco em relação aos nossos adversários políticos e que a gente tenha um comportamento hesitante, né? A gente, eu digo, esses 70% da sociedade brasileira que é composto pelas classes populares e que sofre alguma forma de exclusão, né, e de estigma. Também explicou como isso acontece. Essas ideias que nos tornam frágeis são as ideias que a gente aprende na escola quando a gente chega com 5 anos, né? Ou seja, a escola vai dar, depois a universidade vai aprofundar, depois a imprensa vai bombardear as nossas consciências diariamente com essas mesmas ideias, né?
E essas ideias, elas vão dizer o quê? Elas vão dizer que a gente vem de Portugal há muito tempo, não é isso? Isso é o principal. E essa herança portuguesa vai gerar um Estado aqui, um Estado, a política, que vai que vai ser marcada pela corrupção, né? Como se fosse alguma coisa brasileira isso, como se fosse uma singularidade nacional, né? E esse é um tema, é um jeitinho brasileiro. O brasileiro é uma coisa pré-moderna, é emotiva, né? Divide o mundo entre amigos e inimigos, etc. Isso tudo a gente aprende com 5 anos na escola, e a gente tende a quê? A gente tende a incorporar ideias que vão criar, no fundo, um bode expiatório, né? Esse bode expiatório vai ser a política, né? Quer dizer, e não vai ser à toa, pessoal. E por que, segundo ele, a política será estigmatizada? A política vai ser criminalizada, estigmatizada, porque é na política, pelo sufrágio universal, que essa elite pode ser ameaçada. É a tomada do poder de Estado que pode ameaçar o poder da elite que está no mercado. E que a gente nunca pensa nisso, né? O mercado a gente sempre pensa como se fosse uma coisa, né? Que tem a ver com empreendedorismo, com trabalho honesto, né? De dar empregos, etc. É isso que nós somos bombardeados por esse tipo de ideia, né? A gente ao mesmo tempo que o Estado é estigmatizado, o mercado ele é visto como um paraíso de todas as virtudes, não é isso? Enquanto apenas o Estado tem um estigma. Quer dizer, se a gente perguntar ao povo brasileiro, né, qual é a grande questão nacional, qual é o grande problema nacional, as pessoas vão dizer a corrupção política, né? É isso que é dito em todos os jornais, etc, etc. Isso foi construído, isso teve um instante de construção. A construção disso se dá nos anos 20 e 30, quando essa elite do mercado, em São Paulo, perde o poder político para Getúlio Vargas. Começa daí, essas ideias, né? Obviamente, essas ideias vão sendo assimiladas pouco a pouco, né? Os grandes pensadores dessa ideia, Sérgio Buarque, Raimundo Fauro e Fernando Henrique Cardoso, né? É a santíssima trindade do liberalismo brasileiro, né? E ela vai implicar essa estigmatização da política e do Estado, né? E ela vai o quê? Ela vai ser vão ser ideias que vai estar montada para tornar invisível a real corrupção, que é a captura do Estado pelos donos do mercado, que é quem rouba. Escola sem partido é o fim. Diga não a essa escola da mordaça. É uma aberração pensar a escola sem um projeto de reflexão pública, sem discutir sexualidade, sem discutir racialidade, sem discutir as várias visões do mundo, é um local de doutrinação. A escola sem partido, ela se apresenta para quebrar essa doutrinação, mas ela apresenta uma doutrinação em si, que é o cerceamento, é a censura do debate. Vocês falam que é a lei da mordaça, seria? A lei da mordaça. O professor não pode mais falar. E aí, eu da área de humanas, sou professor de história, fica muito complicado. Ninguém vai discutir com o professor de matemática que 2 mais 2 são 4. Mas eu, enquanto professor de história, discutindo toda a academia, trazendo o sentido de que é uma ditadura militar, do que foi a escravidão, eu tenho base científica, eu tenho base acadêmica para fazer isso. Não é doutrinação. Então a lei da mordaça é porque eles pegam comentários, eles pegam situações embaraçosas, que são problemáticas na sociedade, que tem debate, por isso nós somos uma sociedade, não somos um formigueiro, né, que todo mundo segue a rainha, não, aqui cada um é livre, e a lei da mordaça é isso, não vamos discutir, é tudo que está no papel, é tudo que os governantes, os políticos querem, e a gente tem que se unir, porque o poder popular ele vai vir da conscientização, a gente tomar as nossas ferramentas de luta. E o Escola Sem Partido ele é contra isso. Todos os nossos avanços democráticos, os 2 governos do Lula, o governo Dilma, ele veio da luta popular. Se a gente não tivesse
essa possibilidade de discutir o que é um governo popular, a gente ainda hoje estava na República café com leite, apenas as lideranças mandando. Então, lei da mordaça é um resultado desse conservadorismo que se dá por causa das dificuldades de ter, né, as nossas demandas aceitas pela elite, né? Não é nem pela população, e sim pela elite. E é isso, tem gente pedindo intervenção militar na rua e eu, como professor de história, tenho que fazer todo o debate. Que é isso, então a lei da mordaça impede que eu faça esse debate. Durante o programa de rádio do Sindiúti, roda de conversa, Wagner Martins, dirigente da Regional Metropolitana do MST de Belo Horizonte, ao falar dos 30 anos deste movimento em Minas Gerais, disse que ele surgiu da necessidade do povo excluído, sem terra, de se auto-organizar. A lógica capitalista é uma lógica de concentrar riqueza, renda e propriedade. Como essa lógica, ela leva no outro sentido, criar miséria, criar trabalhadores sem emprego e sem condições de vida digna, né? Então, falando um pouco sobre o Movimento Sem Terra, ele nasce dessa necessidade do povo que estava sendo excluído do seu pedacinho de terra. Com o surgimento das grandes barragens, com as novas tecnologias que se implementavam na produção no campo, principalmente com os insumos químicos, adubos químicos, o maquinário foi expulsando esse povo do campo. Com isso, o povo em luta, e já havendo outras lutas, foram se reunindo e decidiu fazer um primeiro encontro e depois o primeiro congresso que fundou o Movimento Sem Terra. Nessa data, em 84, que foi no Paraná, 2 militantes da terra em Minas Gerais já foi nesse primeiro encontro. Já em Minas Gerais existiam várias lutas pela terra, e voltando desse encontro, continuou o trabalho de base, e nós fizemos a nossa primeira ocupação em 1988, no município de Novo Cruzeiro, a localidade conhecida como Aruega. Foi a primeira ocupação e por isso se faz 30 anos o MST em Minas Gerais. No estado, são cerca de 3.000 famílias acampadas e 1.600 famílias assentadas, organizadas em 58 municípios e 9 regionais. Vaguinho destaca que a história vai mostrar o quanto essa população vem sendo empurrada do campo para as vilas e as favelas dos grandes centros urbanos. A história do Brasil, ele nasce um país do campo, produzia açúcar, né? Com a escravidão e esse processo todo de exploração. Com o passar do tempo, a grande maioria que o povo morava no campo, com esse processo, né, foi sendo levado para as grandes cidades, né? E esse processo da urbanização foi levando, inclusive, muitos dos camponeses a ter que morar em vilas, favelas, em condições precárias. E o movimento, nesse processo, ele foi aprendendo com a experiência que não bastava conquistar só um pedacinho de terra. Que para além de um pedacinho de terra, era necessário que as pessoas tivessem acesso à escola, à produção, acesso à saúde. E com isso, nós fomos debatendo a necessidade de ter um projeto de reforma agrária que atendesse a demanda desse público. E hoje nós defendemos, inclusive, um projeto de reforma agrária popular, que visa produção de alimento saudável, sem o agrotóxico, mas isso não cai do céu. Para a gente poder desenvolver tecnologia, conhecimento, e aproveitar o conhecimento que existe dos camponeses, do sem terra, é necessário ter investimento público. O MST, para além dessa luta pela terra, ele também faz a luta pelo alimento saudável, que eu acho que é uma das bandeiras mais bonitas do MST e mais necessárias. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado de vocês, que eu acho bacana demais. O movimento, ele
tem, né, essa compreensão de que a terra, bem na natureza, a água, não é para ser uma mercadoria, não deveria ser para comercializar. Deveria ser visto como um bem para toda a sociedade. Inclusive a alimentação, porque o que nós vemos hoje é a alimentação também como mercadoria. E a mercadoria que predomina no capitalismo é o interesse de lucro, né? E se a gente imaginar, então, a alimentação como um bem que satisfaça o ser humano com qualidade, ele não pode ser visto simplesmente como uma mercadoria. Mas para você produzir um produto, né, um alimento saudável, é isso que a gente está dizendo, precisa ter um investimento muito pesado e público. Agora, a discussão da propriedade, por exemplo, na Constituição existe um artigo dizendo que todos nós podemos ter uma propriedade, ou mais de uma. E no campo, essa propriedade ela tem que cumprir com a função social. Então, se o cidadão tem uma fazenda de 10 mil hectares, ele tem que cumprir uma porcentagem de produção, né? E se ele não cumpre com essa porcentagem que é definido com os estudos técnicos, aquela propriedade pode ser passiva de desapropriação. Então, uma das lutas nossas, inclusive, é para garantir esse artigo da Constituição. Toda terra que não é aproveitada adequadamente. Todo grande latifúndio, principalmente. Principalmente, o grande latifúndio deve ser desapropriado para a reforma agrária. Como é que vocês estão hoje em termos de políticas de assentamento? Avançamos, são 30 anos. Ou a coisa continua quase que no grito? No governo anterior, no governo popular, Lula e Dilma, já existia dificuldade de avançar porque você tem conflitos de interesse com o Estado brasileiro, né? Mas já avançava em políticas públicas, recurso tanto para financiar a produção, mais escola para os assentamentos, possibilidade da gente fazer parcerias com a universidade para formar o público do campo, né? Mas com esse governo agora, nada, não tem avançado. E a nossa luta é continuar insistindo que o Estado tem que ter esse olhar para o campo, para o povo trabalhador. O Congresso do Povo é uma iniciativa da Frente Brasil Popular de construção desse projeto e debate desse projeto a partir das cidades, a partir do local de trabalho, a partir dos bairros, das periferias, de onde tiver comitê e de onde todo mundo pode criar o comitê, né, para debater quais são os problemas que as pessoas têm sofrido e quais são as soluções para esses problemas que a gente vive no Brasil, porque discutir projeto de país hoje é isso, né? O que a gente precisa fazer para solucionar os problemas que historicamente a gente vive, né? A luta pela reforma agrária, nessa conjuntura, ela é mais importante do que nunca, porque é uma luta de democratizar um meio de produção, que é a terra, e a reforma agrária também vai além da terra, é a produção em si, é a casa, é a escola, é a poesia, é a música, é a dança, é a cultura que você constrói dentro de uma concepção de lutadores e lutadoras, né, com uma identidade sem terra. Então você ganha a sua terra, mas você continua sendo chamado de militante, né, de trabalhador sem terra. Acho que isso é um legado muito bonito do movimento. Mas nesse momento da conjuntura não tem espaço para a reforma agrária. Nós estamos num momento de fazer a luta, mais do que nunca, de democratizar esse meio de produção, para nós poder, então, fazer um processo também de desenvolvimento do nosso país. Nós nos perguntamos, privatizar ou privar a terra de quem produz para quê? Se quem produz hoje, quem produz o alimento saudável dentro desse processo são os trabalhadores do campo, e aí com o grande êxodo rural, inclusive pela falta de terra e incentivo à mão de obra barata nas fábricas, tem nos provado que não é a solução. Então retomar a reforma agrária popular, como o MST vem trabalhando no último período, é discutir um outro projeto para o Brasil. Então essa é a nossa luta junto,
em defender essa reforma agrária popular, democrática e sem latifúndio, sem veneno, sem morte, sem criminalização aos movimentos sociais. Os acampamentos Maria da Conceição e Pátria Livre, localizados na região metropolitana de Belo Horizonte, organizam aproximadamente 1.000 famílias e são exemplos de um novo formato da massificação no MST, que trazem uma síntese do projeto de reforma agrária popular. Fique por dentro. Agroecologia, democracia, educação, tudo a ver. Essa é uma mistura que fez acontecer no 4º ENA, Encontro Nacional da Agroecologia. A Nelly veio de Ponte Nova junto com a delegação do Sindiúti, não é, Nelly? Sim, nós estamos numa delegação de 18 pessoas, servidores públicos estaduais de Ponte Nova, durante o 11º Congresso da Educação, e agora estamos nessa celebração maravilhosa com uma riqueza cultural inexplicável. Estamos encantados com a receptividade, com o alimento, que é tudo que nós precisamos, é a riqueza das nossas mesas presentes aqui nessa celebração. Foi encantador e está sendo maravilhoso. O Edivan veio da tribo Jacriabá, norte de Minas. 4 dias participando desse encontro. Foi muito legal, porque a gente conhece os outros povos, a luta dos outros povos também é igual a nossa também, que nós lutamos pelo nosso direito, pela demarcação de um pedaço de terra que é nosso lá da beirada do Rio São Francisco, que ainda não está demarcado, mas já está em processo também, e nós estamos correndo atrás da luta para ser demarcado. Como é que foi o debate aqui? Você acha que você volta para a sua tribo com alguma informação importante para eles? Acho que foi muito legal os debates, né? E levar para o povo lá como que é agrotóxico, como que está vivendo o povo, né? De hoje, da roça, sem colocar veneno nas coisas, que acaba morrendo muitas pessoas, mas disso, mas do veneno, né? Que causa da cidade leva lá para o povo indígena, não só o povo indígena, mas o quilombola, mas agora a gente está lutando, né? Mas não deixar mais acabar nosso povo. Nesse encontro foi ótimo para a gente estar participando, a Comissão Guarani Urupá, né, que vem com o princípio de luta sobre a demarcação das terras, sobre os direitos, né, que a gente conseguiu dia 5 de outubro de 88. Né, hoje está sendo ameaçado pelos deputados federais, pelos senadores, pelos também Supremo Tribunal Federal, também pelos... Né, a gente vê que os 3 poderes estão aí querendo acabar com nossos direitos e também querendo acabar com organizações que lutam pelos seus direitos. Marcos Jota é da coordenação do 4º Encontro Nacional de Agroecologia e nos fala um pouco sobre o que aconteceu aqui. O 4º ENA, ele significa para a gente uma conquista do movimento da agroecologia no Brasil. Nesse contexto de golpe, de crise que a nossa sociedade passa, o ENA significa a nossa resistência e a nossa expressão de força. Mostrar para a sociedade que o alimento agroecológico saudável, ele é um caminho para a gente transformar os modos de alimentação e também mostrar para a sociedade brasileira que nós somos uma alternativa viável ao latifúndio, ao agronegócio, à agricultura familiar. As comunidades tradicionais produzem alimentos de qualidade, e aí a gente quer mostrar isso, né, para a sociedade brasileira. Fique agora com o nosso quadro de humor. Voltaremos no próximo sábado. Até lá! Com o zero, criação dos árabes, a matemática preencheu-se de possibilidades. Fracionar é dividir o inteiro em partes iguais. A fração tem muita graça na divisão de uma pizza, por exemplo. Mas fracionar o salário das trabalhadoras e dos trabalhadores do ensino... Dos que entregaram sua vida à educação, não tem graça nenhuma.